Amigos, boa noite ou boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade aos estudos, ao estudo Formação e Manutenção de Grupos Mediúnicos. Sempre muito felizes por poder contar com a colaboração fraterna do nosso querido amigo Américo Sucena para o movimento espírita holandês. Lembrando que este evento é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento e ajuda espiritual. Para mais informações sobre as atividades da federativa, por favor, acessem o nosso site, o www.nrsp.nl. Nossa imensa gratidão ao Américo, que mais uma vez está colaborando com todos nós aqui, né, com o Movimento Espírita na Holanda. Gostaríamos de lembrar que o Américo é fundador e colaborador da Associação Espírita Mãos Unidas, São Paulo capital, e colabora também com a Rádio Boa Nova, de Guarulhos, e é responsável pelo projeto Imagem, entre tantas outras coisas que o Américo faz para o movimento espírita. Inclusive está aqui com a gente hoje, nos dando essa oportunidade de aprofundar os estudos sobre esse tema tão interessante, tão importante para o movimento espírita holandês, nesse caso, né? Américo, boa tarde, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Maria. Boa tarde, aliás, boa noite a todos aí e possamos aproveitar. Uma coisa que eu não perguntei a vocês é, vocês não são todos do mesmo grupo espírita, não é isso? Quantos grupos teríamos aqui representados, mais ou menos? Perene Allan Kardec, Seara da Luz, Associação Espírita Leon Denis, o Carruagem de André Luiz, que é a Bira faz parte, Sim, e a Gil, que é de Luxemburgo. certo. São São cinco esses, né, grupos, Gigi? então. São Os esses grupos. grupos têm, em média, quantas pessoas? Aí, Mediúnicos, os grupos mediúnicos. ah, Em média, quatro, posso, cinco? posso falar do nosso grupo, que tem duas, quatro. Nosso grupo, Quatro, a nossa reunião é com quatro pessoas. certo. Dois, quatro. Não, cinco, desculpa, cinco. Cinco, cinco. Cinco pessoas. Cinco encarnados, né? Certamente tem mais desencarnados trabalhando lá. Com certeza. Então, eu vivo uma realidade bem diferente aqui no Brasil, né? Aqui nós chegamos a ter 20, 30 alunos num treinamento, numa preparação de grupo mediúnico. E foi por isso que eu comecei, no encontro passado, a falar de uma recomendação de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, de dezembro de 1861. Eu passei a você, não, Maria, esse texto e, claro, a referência da Revista Espírita para que vocês tivessem aí. Porque ele começa falando exatamente disso. Num grupo sempre há o elemento estável e o indeciso. O primeiro é composto de pessoas assíduas e o segundo de pessoas que eventualmente se aproximam e também se afastam. Então vocês têm muita dificuldade com o pessoal de trabalho para o trabalho mediúnico. Nós aqui não temos tanto problema. Se bem que agora eu estou com um problema. Enquanto nós formamos grupos inteiros de até 14 elementos, chegamos a ter seis, agora nós temos cinco. A pandemia fez um arraso, tirou um grupo inteiro, equivalente a um grupo inteiro. Dois grupos tiveram que se unir para montar para um só, né? De dois nasceu um. Então nós temos cinco grupos. Uma coisa interessante que eu acho que eu não falei é que quando o grupo começa a crescer, o grupo mediúnico, é conveniente que ele se divida. Por que isso? O André Luiz faz uma referência de que os grupos podem ter de 7 a 14 trabalhadores, mas Leon Denis sugere um pouquinho mais. E,
e cada um tem uma ideia. O Kardec também fez essa referência. Eu não lembro se eu vou encontrar aqui na minha lista de imagens para hoje, mas basicamente varia conforme o autor. Não há uma uniformidade de recomendação. O que a gente experimentou aqui na prática, quando nós tínhamos 14 elementos no grupo, 14 é um número muito grande hoje, na minha opinião. Ele tem que ser menor. Hoje a gente trabalha com 10 a 12 só, ou 10 a 11. Por que que a gente concluiu que o grupo menor que 14 é melhor? Porque quando a gente tinha feriados emendados aqui, nossa reunião era na segunda-feira. Normalmente os feriados emendam de sexta, né? Sexta, sábado, domingo. Mas às vezes tem feriado na terça, o que é difícil. Quando isso acontece, bem, 4 dias de feriado, a segunda-feira fica morta ali, muita gente em São Paulo viaja e os grupos ficam reduzidos. Eu me lembro de um carnaval tem emenda de 5 dias, de sexta a quarta-feira. Bom, tem lugar aqui no Brasil que fica o mês inteiro no carnaval, né? Mas eu me lembro de uma reunião e tínhamos 3 pessoas à mesa. Eu era o esclarecedor e dirigente, tínhamos um médium falante e tínhamos um doador de fluidos, ou uma doadora, já não lembro mais. Mas o médium falante eu lembro até quem era. E a reunião era harmoniosíssima. Quanto mais gente na reunião, menos harmoniosa fica. Já tivemos também reuniões que deveriam ter 14 e tinham 10. A reunião é mais harmoniosa, ela corre mais tranquila, né? Porque é muito difícil harmonizar um número muito grande de pessoas. Então, hoje eu estou convencido, eu não gostaria de ter um grupo que nem o do Hermínio Miranda, com 2 ou 3 pessoas só. É que o Hermínio não fazia atendimento a necessitados, ele fazia pesquisa com os necessitados, ajudava-os também, mas pesquisava. Queria saber da história pregressa, das ligações anteriores, né? O que nós fazemos aqui nos grupos mediúnicos, no Brasil principalmente, e acho que aí também, é um atendimento do tipo SUS, né? Se atende, não vai ficar muito tempo com o espírito em transe mediúnico, por isso é que o desgaste mediúnico é menor. Eu não sei como é que o Hermínio fazia, porque manter uma comunicação durante 1 hora, que era o caso dele, né? Às vezes até mais, isso há um dispêndio de energia muito grande do médium. Por isso que o André Luiz vai recomendar no livro Desobsessão que os atendimentos não devem ultrapassar em muito 10 minutos. Pode ir a 15? Pode. Mas a gente faz um atendimento do tipo SUS, né? Atende à necessidade central e pronto. Então, hoje eu recomendo a quem dirige grupos mediúnicos que trabalhe com um grupo pequeno. É claro que quem tem 2 médiuns falantes tem um, né? Porque qualquer dor de barriga, um vem e você fica só com um. Então, pelo menos três médiuns falantes, pelo menos 3 esclarecedores e 2 sustentadores. Eu acho esse um grupo ideal para vocês que estão aí e que têm dificuldades em encontrar brasileiros espíritas que queiram trabalhar mediunicamente. Eu acho que essa é uma recomendação interessante. Não fiquem preocupados com grupos enormes, porque eu conheço um grupo, um centro espírita, que eles fazem assim: cada treinamento que eles dão para preparar trabalhadores, eles incorporam os trabalhadores no mesmo grupo mediúnico. Então, o grupo vai crescendo, né? Qual é o problema que pode acontecer com esse tipo de grupo? Se houver uma antipatia, um desentendimento entre só 2 pessoas, mesmo 2 pessoas espíritas se desentendem às vezes, uma parte fica a favor de uma, outra parte fica a favor do outro e o grupo se divide. Então, se o grupo é grande, o risco de divisão é cada vez maior.
a recomendação do livro Desobsessão são grupos pequenos. O André diz de até 14. Ele não diz que tem que ter 14. Ele diz de 7 a 14. Né? Então, eu acho que uma coisa que vocês não devem se preocupar, como dirigentes, nem todos aqui acredito que são dirigentes, mas se não são hoje, podem ser amanhã, não pretendam ter grupos muito grandes. 7, 8, 9, tá bom demais. Quem tem 4, fica com 4. Trabalha com o que tem, né? Eu já estive em algumas cidades do interior, no tempo que eu viajava mais e era mais atuante nas palestras presenciais, que eram muito pequenos, eram cidades pequenas, que tinham dificuldades em manter grupos. Às vezes tinha mais centro espírita do que participante na reunião mediúnica. Então, eles se dividiam muito. Né? Então, uma dica boa para os dirigentes é ter um grupo menor, aí entre 5, 6, 7, 8, né? E fazendo um trabalho harmonioso. E o Kardec vai comentar isso naquele texto que eu mandei a vocês, que a gente deve sacrificar a quantidade ao invés da qualidade. Sacrificar quantidade. Quantidade não significa absolutamente nada. E, normalmente, quando a gente reencarna, a gente planeja a reencarnação. Planeja em que país vai morar, em que cidade vai morar, onde vai nascer, onde vai ficar raízes. Porque às vezes nasce num canto, mas vai ficar raízes do outro lado do planeta. É o caso de vocês. Então, o que eu percebo? Quando um grupo é planejado na vida espiritual, ele é mais duradouro no tempo. Porque todo mundo se comprometeu. Ó, vamos nos encontrar na Terra, em tal época, tais pessoas, quem nasce primeiro, quem nasce depois. Então, a experiência que a gente tem com um grupo só, eu só tive 2 grupos na vida. Quer dizer, o grupo oscilou muito com a frequência, né? Sempre há uma rotatividade de pessoas num grupo mediúnico. Como é que a gente percebe que o grupo é harmônico? Pelo índice de rotatividade. Quanto mais rotatividade, quanto mais o entra e sai de médiums, menos harmônico ele é. Quanto mais, quanto menos rotatividade, mais harmônico ele é. Então, essa é uma medida que o dirigente precisa ter. E como é que o dirigente faz para ter essa medida? Ainda que ele não fique mostrando, ele precisa controlar presença. Porque se a gente não controla a presença, a gente esquece. A gente acha que o fulano vem muito, às vezes não vem. Vem uma sim, uma não, uma sim, uma não. Isso não é frequência. Né? Isso é. A pessoa deve ter algum problema, dificuldades familiares para ir à reunião mediúnica, dificuldades pessoais, de distância. Né? Então, o interessante é que esse grupo com quem eu trabalhei durante 34 anos, quando ele começou, ele tinha 7 pessoas da mesma família. Éramos 14. E 7 eram da minha família. Então, trabalhavam eu, como dirigente, a minha avó, que era passista, a minha mãe, que era passista, a minha esposa, que era médium-falante, a minha cunhada, irmã da minha esposa, que era médium-falante, a concunhada, que era casada com o irmão da minha esposa, e o pai da minha esposa. 7 da mesma família. Aqui na Terra, eles diriam que é nepotismo, mas ninguém ganhava nada para trabalhar mediunicamente. Mas éramos 7 e era um grupo harmonioso, além dos quais, além dos 7 da mesma família, eu tinha um amigo, um casal de amigos, que eu conheci em Araraquara, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, eu fiz o primeiro ano e o segundo ano primários com esse amigo. E fui encontrá-lo, depois de mudar de Araraquara para São Paulo, fui encontrar com ele 15 anos depois, na mesma empresa que eu trabalhei. Ele estava lá.
Ora, isso significa que nós marcamos um encontro para trabalhar em São Paulo, num período que começou em 1980, com a fundação do Mãos Unidas, até 2013, 2014. Foram 34 anos de serviço juntos. Claro, houve uma, uma flutuação de pessoas. Por exemplo, a minha esposa saiu do grupo, certa feita, para dirigir um grupo novo que havíamos formado, que foi o terceiro grupo que apareceu, que surgiu no Mãos Unidas, ainda no final dos anos 80. Porque nos 10 primeiros anos de Mãos Unidas, a gente não tinha os cursos, né, de formação, a gente não tinha estruturado ainda. Então, a gente percebe que um grupo é harmônico quando ele permanece o mesmo ou com pouca rotatividade durante um tempo relativamente longo. Eu fiz essas contas aqui e fiz uma média ponderada, né, desse grupo que encerrou atividades em 2014. Por que encerrou atividades? Porque ficaram muito idosos e alguns não queriam ir de noite ao centro, pediram para passar para a reunião de tarde. Então, a gente entendeu essa situação e abrimos, então, um outro grupo, e aí tivemos 6 grupos antes da pandemia, exatamente com esse grupo mais idoso. E aí o nosso grupo virou um grupo de formação, então tem muita rotatividade, né? Tem um entra e sai muito grande. É uma experiência que eu não tinha, estou tendo agora. Então, uma dica para dirigentes: anotar frequência para que você tenha, mesmo que seja só para você, não pode esquecer em si, deixar para anotar quem estava presente na outra semana, vai esquecer quem estava, quem não estava. Uma folha de presença para se anotar a frequência, para se medir a rotatividade que o grupo tem. E sempre sacrificar a quantidade. A qualidade é fundamental. Por isso que o grupo vai falar desse elemento, desse núcleo estável, que é aquele núcleo firme. E ele fala, um grupo pequeno, de 3, 4, 5 pessoas. O Hermínio Miranda faz referência a isso, e eu não sabia de onde ele tinha tirado essa ideia. Eu acho que ele leu a Revista Espírita de 1861, dezembro de 1861, no item 14, quando Kardec fala da organização do Espiritismo. Uma outra coisa que, como dirigente, é bom dizer a vocês. Eu falei também da. Não, isso acho que eu não falei ainda, vou falar depois, agora não. Então, esse núcleo base, o Kardec diz que 3 ou 4 pessoas estabelecem um grupo base. Só que as regras do grupo têm que ser precisas. Essa é uma outra informação. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim: caramba, eu vou ter que inventar a regra aqui, né? E aí, quando eu li pela primeira vez o Desobsessão do André Luiz, lá tem 73 capítulos com centenas de regras, bem claras, bem claras. Então, o nosso livro, o manual de procedimentos do grupo mediúnico que nós temos, ou dos 5 grupos mediúnicos que nós temos, quando tínhamos 6, também valia para o sexto, sempre foi o livro Desobsessão. Por que isso é importante? Depois da pandemia, em 2023, eu fiz pela primeira vez um seminário para dirigentes pela USE Santo André. Aliás, já fiz 2 lá, mas no primeiro, eles me pediram para falar para dirigentes. Tinha dirigente, tinha muito mais quem não dirigia, mas que como a pandemia afastou até por morte muitos dirigentes, muitos tiveram que assumir a direção do grupo espírita. Só que eu perguntei no grupo
se eles seguiam um roteiro, se eles tinham regras precisas. A maioria não tinha. Dois grupos tinham. Aí eu pedi cópia das duas regras. Uma era de uma página, tem que chegar até tal hora, vão sair depois de tal hora, não pode entrar com bermuda, com shortinho. Era muito pouca regra. E o Kardec deixa claro estabelecer regras precisas, porque se a regra não foi precisa, vai dar o que deu quando eu perguntei, e alguns falaram que eles não tinham regra. Mas um outro grupo mandou um volume maior de regras, tinha 4 páginas a 4 e tal. Mas eram muito poucas regras, e as regras não eram todas claras. E o que aconteceu depois da pandemia? Alguns dirigentes desencarnaram. E aí não tinha quem estivesse preparado para substituir. E aí os médiums começaram a receber do dirigente que morreu as instruções que não estavam escritas. E cada um dava uma instrução. Olha a confusão que dá. Isso é uma confusão geral. Teve grupo, chegou, algumas pessoas me ligaram em particular, estavam participando do seminário, para me contar isso. Américo, lá está uma bagunça, o dirigente morreu e todos os médios recebem alguma orientação para fazer isso ou para fazer aquilo. Ou seja, a regra está sendo feita a posteriori, ela tem que ser feita antes. Antes. E como eu não sei fazer regra, eu aproveitei as regras do André Luiz. O André Luiz, desde que ele esteve na casa de Isabel, em Os Mensageiros, e depois em Missionários, e depois em Nos Domínios da Minoridade, onde ele visitou várias casas, ele nos deu as regras todas, num livro de 73 capítulos, em 1964. Então, se alguém me perguntar, mas vocês querem, o que vocês usam de regra? É o livro Desobsessão. É como se fosse um estatuto de funcionamento. Se eu faltar, o dirigente que me substitui, ele sabe disso. Ó, a regra está aqui, não vão inventar nada. O Américo não precisa se comunicar nas reuniões por aquele médium para dizer quais são as regras. As regras estão escritas já pelo André Luiz. Então, isso é fundamental. Teve casa que desabou depois da pandemia. O dirigente morreu, não formou ninguém e ninguém sabe o que fazer. Ficam dando cabeçada. Acho que essa é uma das coisas principais a serem ditas aqui. Fala, Maria da Silva. Américo, eu só queria complementar, né? Eu Sim? participei de dois grupos mediúnicos no Brasil, graças a Deus eu aprendi também que as regras da reunião mediúnica é o livro Desobsessão de André Luiz. Opa, É, e achei que. o grupo 2 que eu participei, não era nem um, era um grupo organizado nesse aspecto, né? Sim, Eles obedeciam tudo de André Luiz. O grupo um era um legal. grupo mais organizado. Mais Mas organizado. mesmo assim, eles usavam, não era André Luiz, mas era o Livro dos Médios. Então eles tiravam assim todo o ensino de Kardec e colocavam como base essencial para a gente seguir, horário, o estudo, tudo direitinho. Mas eu aprendi no grupo 2 que as regras da reunião mediúnica ela é do livro Desobsessão. Por isso que eu É. gostei muito do seu trabalho, me relembrou tudo bem direitinho. E o Kardec, ele não vai no detalhe que o André faz. O André vai muito mais no detalhe. O Kardec não teve tempo, ele só lançou as bases, mas ele não vai no detalhe. Vou dar um exemplo aqui, de como a mesa tem que ser, para quem trabalha em mesa. O André fala que tem que ser uma mesa resistente, as cadeiras não podem fazer nheque-nheque, né? Senão o médium vai um pouco para frente, nheque, vem um pouco para trás, nheque, e fica aquele barulho durante a reunião. Até isso a gente tem que se preocupar. O André Luiz fala disso. Eu acho que até eu acrescentaria alguma coisa a mais no livro do André, mas quem sou eu para fazer isso? Mas eu acho que pode colocar mais coisas lá.
Porque eu vivi algumas experiências que talvez o André não tenha vivido, e qualquer um de vocês que tenha vivido uma experiência que não está escrita no livro teria condições de acrescentar alguma coisa desse tipo. Então, quando as regras não são estabelecidas antes, o grupo corre risco de não se perpetuar. Pergunto a vocês: vocês conhecem algum grupo mediúnico que tenha 10 anos de existência? 20? 30? Eu conheço. Com o Mesmo o mesmo grupo? dirigente, mesmo o dirigente Quantos? tendo Quantos você conhece? desencarnado, onde eu estudei, onde eu fui, Mas onde eu quantos tive a grupos você mediunidade. conhece? Um? Porque eu não estou mais lá, mas Ah, o sim. dirigente morreu, mas o grupo continua com a Continua firme. formação, a grande formação da pessoa que Legal. substituiu é o mesmo. Até Certo. hoje, fazem um trabalho muito bonito em Salvador. Normalmente a gente não conhece mais grupos porque a gente só trabalha em um grupo. Aliás, é outra coisa que a gente queria comentar com vocês. Então, a gente conhece poucos grupos. Eu, fazendo palestra a respeito de, de atendimento a necessitados, de esclarecedores, para esclarecedores, e eu conheci alguns grupos, né? E poucos deles me disseram que tinham 10 anos de serviço. Fala, Maria. Então, Américo, a minha experiência como espírita é de Holanda, né? Sim, Então, sim. mas quando nós tivemos um curso de formação com o Godinho, Jorge Godinho, que atualmente é presidente da Federação Espírita Brasileira, ele estava morando aí em Geneva e ele fez um estudo com a gente durante um ano, Hum, todo fim de semana, legal. uma vez, 2 vezes por mês. Sobre a mediunidade. Esse grupo Sim, sim. começou com 29 pessoas, depois de um ano terminou com 25 pessoas, que foi assim, que tinha pessoas da Holanda inteira, de todos os grupos Ixi, espíritas. E depois, quando ele terminou, aí todos os participantes, né, decidiu que continuaria, desse grupo, continuaria um grupo espírita, grupo mediúnico. Mas, como tinha pessoas de vários lugares, a gente tinha que ter um grupo, né? Então, fizemos a pesquisa e desses 25 dessas 25 pessoas que terminaram, 18 ou 19, foi menos de 20. Nós queremos continuar. Nós sabemos que o grupo começa assim logo, né? Então, é. nós começamos um grupo com, acho que tinha 18 ou 19 pessoas, um desafio, né? Todo, quer dizer, a maioria iniciante, mas esse grupo, isso foi em 2014, 2014 não, 2014, não, 2013 nós começamos, e esse grupo foi parou por conta da Pandemia, pandemia, quando 2020. algumas pessoas, tinha um grupo, um núcleo, né, 7, 8 pessoas que eram fixas, né, mas pouco a pouco, tá longe, tá distante, não sei o quê, e aí esse grupo, quando aconteceu a pandemia, esse grupo acho que tinha 9, 10 pessoas, umas 10 pessoas, eu acho que era isso, mais ou menos. Depois da pandemia, nós tentamos, mas aí ninguém mais estava disposto a viajar e aquela coisa toda. Porque esse grupo a gente tinha ele também, e os outros grupos que não tinham experiência faziam estágio com a gente. Então, essa é uma das dores na minha alma, que esse grupo tenha parado por conta que depois da pandemia É, nós não conseguimos recomeçar exatamente porque daí todo mundo se acomodou com o estudo online em casa e aí ninguém mais estava disposto a sair de uma cidade para outra. É uma pena, né? é Mas o uma bom pena. de tudo isso é que dessa experiência, alguns grupos agora têm o estudo, tem o grupo mediúnico, né? Tem o seu trabalho. Mas faz Legal. falta, viu, Américo? Faz falta ter um grupo desses, né? Mas enfim, é a Faz vida. falta. O André, lá na introdução do Desobsessão, o Emmanuel fala que o grupo mediúnico é para a estabilidade da influência espiritual que vai acontecer no centro. Porque nenhum centro espírita é bem visto nas regiões inferiores aqui da Terra, porque o Espiritismo esclarece demais as criaturas. Então, não há interesse deles que os grupos mediúnicos proliferem e nem persistam.
E a reunião de tratamento espiritual é para atender muito desses espíritos que são levados nas reuniões, na medida em que os acontecimentos permitem, exatamente como defesa. O Emmanuel usa esse título como defesa do grupo mediúnico. Fala, Cristiane. Liga o som. Eu aguardo, não, mas eu aguardaria você terminar. Não, terminei. Maria, o grupo que a gente hoje faz a mediúnica, né, e que a gente conta com o Américo como já vem mais de um ano, né? É a reunião são três grupos, é o Bezerra, o Associação Leon Denis e o grupo da Gigi, que é de Roterdã, que eu esqueci o nome. Você é super bem-vinda. Venha para a área fazer parte. Eu sei disso, Cristiane, mas a gente está falando de um trabalho, eu acho muito interessante, muito válido e o estudo que vocês fazem, a união dos três grupos, que atende a região de Den Haag, né? Os grupos, exceto a Maria que mora longe, a maioria mora nessa região, né? Esse grupo, esse trabalho que a gente fez durante todos esses anos e que eu sinto a influência, o que o Américo está falando aí, só confirma que um grupo mediúnico tem esse papel também, né, para aquela organização que está sendo feita, né, de defesa, que eu estou falando, Cristiane, era um trabalho de movimento geral. Nesse grupo tinha espíritas de todos os grupos da Holanda, praticamente de todos os grupos. Então, era um trabalho, enfim, mas, claro, as coisas mudam, então é bom que isso aconteça, que agora vocês têm essa união dos três grupos, que atende mais a região aí, né? Mas tem outras regiões que se tivesse um trabalho mais abrangente, poderiam ser melhor atendidas, né? É essa a questão. Mas toda iniciativa, todo trabalho feito com amor está atendendo aos espíritos, aos encarnados que necessitam, né? O objetivo é esse mesmo, é que o trabalho se aumente e prolifere, né? Com iniciativas pequenas, maiores, dos grupos, né? Como é o caso do nosso grupo, que é super pequeno, e a gente faz com 5 pessoas. E ainda é misturado, viu, América? Português e holandês. Ai, meu Deus. Mas a gente dando oportunidade para os espíritos também que precisam se apresentar em holandês, tudo bem, então também são bem-vindos. Mas é um trabalho pequeno, atende o nosso grupo, mas não atende a Sim. maioria, né? A gente Mas trabalha obrigada, Cristiano, com. pela colocação aí. Eu sei disso, e eu vou visitar vocês logo, logo. Não foi por falta de convite, já convidamos, né? É tempo, gente, é tempo. Bom, de Obrigada, qualquer Cristiano. forma, fica aqui o alerta do Emmanuel, logo no comecinho da introdução do livro. Eu peguei aqui o texto para não esquecer de nada. Cada templo espírita deve possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, não somente para sua defesa e conservação, que os ataques em cima dos médiuns, sobretudo os falantes, como também para socorrer as vítimas da desorientação espiritual. Então, nós, os centros espíritas são visitados pela sombra, ainda que eles não cheguem na porta de entrada, eles esperam os trabalhadores saírem para atormentar a vida deles. Eu estou relendo o livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, e uma coisa que eu não tinha percebido, pelo menos na obra de Kardec eu não percebi. Diz a Ivone que ela, ela classifica os espíritos perturbadores em três classes, né? Aqueles que foram prejudicados, né, e que ficam tentando se vingar, aqueles que são brincalhões, né, às vezes não têm intenção de fazer maldade, mas atazanam a vida de muita gente, e aqueles que têm ligações perversas e que querem usar qualquer pessoa que bobeie na sua sintonia. E ela conta o caso de uma parente dela, uma jovenzinha, uma criança ainda, né? Que era da pá virada.
e ninguém sabia o que acontecia com a criança. Ela tinha momentos de lucidez em que ela era muito boa, inclusive boa aluna, tirava boas notas, mas tinha hora que ela era da pá virada. E aí o Charles leva a Ivone para visitar os bastidores e conhecer a turma em que ela se ligou. E antes de encarnar, ela já tinha se ligado a essa turba. E a turba não gostou da ideia, que ela se retirou um pouquinho antes de encarnar e queria realmente nascer num lugar que ela fosse ambientada para melhorar e sair dessa, né? E eles perturbavam a moça. Ela nunca fez nada de mal aos espíritos. Olha só, eu achava que só quem faz maldade com algumas pessoas é que a ganha de presente um obsessor, né? Não é assim. Depende das nossas tendências. Se a gente tem tendências de alguma imperfeição, qualquer que seja, eles vão aproveitar isso, né? Então, nós todos nos grupos mediúnicos temos que ter grupos de atendimento. O Mãos Unidas começou de uma maneira muito ruim, porque foi uma divisão de um grupo, né? Houve um desentendimento e o grupo se dividiu em quatro. Quatro grupos nasceram do Alta de Souza, aqui na Zona Norte, que depois mudou para a Zona Leste. Mas, quando nós formamos o grupo, os grupos mediúnicos, dirigidos por mim e por uma outra pessoa, é que deram origem ao Mãos Unidas. Então, nós já começamos as primeiras reuniões com atividade mediúnica só. Depois é que a gente abriu a reunião pública, era uma casa de família, era um anexo de uma casa muito pequena, né? Nós começamos lá. Então, nós começamos errado. Eu acho que o grupo mediúnico, quando começa, aliás, o grupo espírita, quando começa, deve começar com estudo, para que a gente atraia pessoas que gostem de estudar para formar o núcleo base. Mas nós já trabalhávamos em grupos mediúnicos, então o Mãos Unidas nasceu com dois grupos mediúnicos. Bom, o que mais? Diga. Onde está essa advertência ou esse conselho do Emmanuel, da defesa e conservação do grupo através do trabalho mediúnico? Está na introdução do Desobsessão. É lá na introdução? Não percebi. Na Tá bem. introdução. É o Emmanuel que faz, não é o André que fala isso, é o Sei. Emmanuel. Aham. O Emmanuel prefacia praticamente todos os livros que saíram da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, salvo exceções. Tem prefácio, acho que do Bezerra, acho que do Neio Lúcio também, mas... Bom, uma outra coisa que é dificílima para um dirigente é preparar tarefeiros. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês o que precisa, né? Porque é uma coisa de doido, né? A gente não faz ideia, né? Deixa eu pegar aqui. Alguém tem mais alguma observação enquanto eu procuro aqui? Então, a rigor, um dirigente mediúnico tem que se preocupar com treinamento de passe, com treinamento de médiuns falantes, com treinamento de esclarecedores. Para começar, mas tem mais coisa. Então, é muito difícil isso, é muito difícil. Acho que é uma das maiores dificuldades que tem. As pessoas começam trabalhando sem ter preparo, né? Eu mesmo comecei a ser esclarecedor, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, né? Eu só queria ter gravado, aliás, está gravado no meu, no meu arquivo de Espírito Eterno, está gravado. Mas eu queria ter gravado os primeiros esclarecimentos que eu fiz. Deve ter sido uma batatada atrás da outra. Porque não havia no grupo onde eu comecei a trabalhar um treinamento para esclarecedor. Não havia, e até hoje nem muito centro que não tem. Essa é a maior dificuldade.
treinar médium falante tem que treinar mais com relação à disciplina, né? Não bater no esclarecedor, não dar murro na mesa, não chutar o balde embaixo da mesa. Agora, normalmente, quem tem a mediunidade falante, ela se desenvolve usando, né? Então, o espírito vem, ela deixa e tal. No começo tem medo, depois vai aceitando melhor, então é mais fácil. O passista é fácil, a gente tem treinamento de passe, um dos primeiros treinamentos que nós fizemos foi treinamento de passista, né? E então essa é uma grande dificuldade do dirigente, tem que se preocupar com isso. E ainda se preocupar com o treinamento daqueles que vão ser dirigentes. Mas se tem uma boa formação e orientação como essa do livro de André Luiz Desobsessão, que é o Manual de Procedimentos, isso fica, isso dá firmeza àqueles que vão assumir a direção depois, né? Mas tem mais coisa que a gente precisa pensar. Por exemplo, relacionar aquilo que é inconveniente. Quais são as inconveniências antes de começar o grupo? No começo, nós fizemos uns inconvenientes com personagens e a gente dava nomes aos personagens, né? Eu me lembro que eu tinha uma atitude de esclarecedor que era me achando, né? Eu achava que eu era o top de linha, né? Então eu criei um personagem baseado em mim mesmo, a dona Tássia, Tássia Chando, Chando, família Chando, Tássia Chando. Eu me achava, né? E aí, quando isso acontecia, era engraçado, porque na semana seguinte, os espíritos mandavam um necessitado totalmente diferente, que eu não sabia nem por onde começar o atendimento. Então, a gente criou esse personagem para falar de mim mesmo, inclusive. Uma outra personagem que a gente pensou em criar, para falar de um jeito de esclarecer que eu acho que não é adequado, é a dona Mainda, né? Mainda é um nome, é um apelido, né? Mas o sobrenome dela é tô falando, dois L's, tô falando, ainda tô falando, porque eu achava que quanto mais esclarece, quanto mais fala, mais esclarece. É diferente, totalmente diferente. A gente tem que falar o necessário, sobretudo para espíritos perturbados ou até perturbadores. Eles não entendem muita coisa, né? Como é que eu descobri que é falando pouco que a gente esclarece melhor? Eu aprendi comigo mesmo. Chegou uma pessoa no portão do centro, quando eu estava abrindo, a gente tem um portão de ferro, depois uma escadaria que dá ao salão. E chega uma pessoa e pergunta: qual é a reunião? Quando é a reunião pública? Né? Alguma coisa assim. Eu falei: além da reunião pública, que é às sextas-feiras, nós temos a evangelização infanto-juvenil aos sábados e a reunião de pais, que trazem as crianças pequenas e trazem os jovens. Na segunda-feira, nós temos dois grupos mediúnicos, um que fica lá embaixo, outro que fica lá em cima. Na terça-feira, nós temos outro grupo mediúnico e também os estudos metódicos. Na quarta-feira, temos o estudo mediúnico, aliás, um grupo mediúnico e também a triagem para o tratamento de passes, que é às quintas-feiras. Na quinta-feira, o tratamento de passe, em paralelo, um grupo que faz o tratamento à distância, e na sexta-feira, a reunião pública. Ela falou: mas quando é mesmo a reunião pública? Ela só queria saber da reunião pública. Eu contei um monte de coisa que não precisava. Aí eu falei: nossa, eu faço isso com os espíritos. Eu falo um monte de coisa, como se eu quisesse doutriná-los. Caramba! Então, esses personagens foram criados. Por que que eu não uso mais os personagens? Eu falo dos problemas dos personagens, e de preferência falo do meu problema. Porque tem problemas de outros e a gente criou personagens de outras pessoas que têm problemas também, né? E são fictícias, é para não falar daquela pessoa em particular que tem aquele problema, né? Por exemplo, a pessoa que trabalhou
na Umbanda e que traz alguns procedimentos que os espíritas kardecistas, não gosto desse termo, mas fica mais claro a gente explicar, que os kardecistas não usam, né? Eu estava viajando com a minha esposa e a gente estava pensando no nome de um médium que foi da Umbanda e, e ficamos a viagem toda chutando nomes e sobrenomes, até que uma hora veio o nome, né? Sara, sobrenome Vaz. Sara Vaz. Nós demos tanta risada, estamos terminando a viagem rindo toda hora. E por que que a gente não usa mais os nomes? Porque as pessoas vão rotular aqueles que têm o problema. E lá vem a Saravaz, Saravaz, ó, lá vem a Dona Mainda, e ela fala mais que a boca. Não é bom. E eu acabei não falando mais desses nomes. Nós chegamos a ter 100 personagens para falar de coisas inadequadas. Mandei desenhar 50. 50. Não uso mais. Para as pessoas não rotularem os trabalhadores que estão começando. Porque quem é mais antigo vai rotular o outro. Se o outro chegar lá e começar a fazer coisa que é inadequada, né? Deixa eu mostrar aqui a dona, a dona Tássia achando para vocês aqui. Lá vai ela. Opa, esse é o Kardec, peraí. Não é outro. Médios esclarecedores, né? Da família Chando, a dona Tássia. Sobrenome Chando, nome Tássia. Tássia Chando. Eu não consegui um nome masculino, né, para isso. Então tem que ser Tássia, né? Então a dona Tássia se acha a esclarecedora. Eu pedi ao desenhista que fizesse o espírito separado um pouquinho aqui, porque se colocasse junto ia ser difícil desenhar, né? Então fica aqui o médium, né? O médium também está com uma cara que não está gostando, né, do jeito de esclarecer da dona Tássia, né? Deixa eu ver a dona Mainda. Ah, esse aqui é um outro caso que eu fazia também, né? O seu Morales. Sempre tem um sobrenome e um nome, né? E o nome dele é Ellison. Morales é o sobrenome, né? E Ellison é o nome. Lição de Morales. É aquele que fica dando lição de moral. Você precisa pedir perdão dos seus pecados, né? Reparem aqui o olho da doadora de fluidos que não está nada gostando nada daquele dedo em riste do esclarecedor acusando o espírito, né? Então, vejam quanta coisa. Imagine 100 coisas inadequadas de médiuns falantes, de esclarecedores, de doadores de fluidos, que devem ser evitados, né? Tem que falar, mas tem que falar não nomenclando, né? Por exemplo, vocês não têm esse problema aí, mas aqui no Brasil tem. Tanto que a gente mandou colocar ar-condicionado no site. Mandou não, a gente faz parte da direção, então nós colocamos ar-condicionado. Porque vinha gente de bermuda, de camisa de alça, né? Como é que é? Aquela camisa regata. Escuta, para atender espíritos. Ah, mas os espíritos são necessitados, mas os dirigentes, não, né? O mínimo que a gente tem que dar é o respeito. Vocês estão num ambiente frio aí, não corre esse risco de a pessoa chegar, né? É um pouco Ah, inadequada. Américo. Ah, Américo, mas às vezes faz um dia ou dois de calor Às vezes, terrível na Holanda. E ah, vai que é, esse dia a dia de reunião. É, pode acontecer. eu passei um mico danado uma vez numa cidade praiana aqui.
eu fui fazer o seminário e tem um personagem que se veste inadequadamente, né? A Dona Pérola, família Colares, Pérola Colares. E ia para a reunião com um monte de colar, um monte de pulseira, né? E tinha um decote acentuado. Esse é um problema. E naquele dia lá tinha uma pessoa desse jeito lá que eu não reparei. Paguei um micão. Nunca mais me convidaram para fazer seminário lá. Ah, meu Deus do céu. E a hora que eu primeiro eu falei dos meus problemas, né? De falar demais, de rezar, né? Para afastar o espírito, né? Para o espírito melhorar, né? Queria que ele melhorasse orando. O sujeito às vezes não sabe nem orar. A gente tem que orar e pedir para ele repetir. Eu fazia isso, né? O nome do esclarecedor, baseado nesse que vos fala, era Eudes, e o sobrenome Torresano. Eudes Torresano. Vou mostrar a carinha dele aqui para vocês. Olha ele aí. Olhem, presta atenção na cara do espírito. Ó, eu estou rezando aí. O médium deu uma dormida, o espírito está com aquele olhar de peixe morto, e o esclarecedor está pedindo para ele orar para resolver o problema dele. Enfim, a gente tem que se preocupar com o treinamento, inclusive das coisas inadequadas, né? Então, hoje eu relacionei todas as coisas inadequadas e no treinamento a gente fala delas, né? Algo mais? Uma das dificuldades, né, Américo, em reunião mediúnica é com, aliás, todo o trabalho espírita eu percebo que não é só na reunião mediúnica, não. É que o Hum, pessoal, que às vezes você tem que ter tanto cuidado, às vezes para falar o óbvio, porque o ser humano ainda é bastante melindroso, né? sim, claro, O claro, ser humano claro. e o ser humano espírita não é diferente, né? Não é diferente, não é Então, diferente. às vezes, para falar o óbvio, você tem que Dá uma ser volta, né? diplomata. Eu falo assim, É, eu estou me preparando, quem sabe na próxima eu vou ser diplomata, porque a gente tem que aprender nessa, diplomata, né? Aí, tem. aí para falar É, uma coisa, às vezes achando um jeito para falar isso para que a é, mensagem chegue e a pessoa não se chateie, né? Não fique chateada, né? é, Porque faz parte da natureza humana. Mas às vezes eu penso é. comigo mesma, no movimento espírita, podia ser um pouquinho menos, né? Não dá, as imperfeições são muito grandes no nosso nível, né? Até mesmo dos espíritas. Mas o que que a gente fazia que agora eu não faço mais? E isso dá muito problema. Quando a gente formava grupo, depois de 2 anos de estudos teóricos, onde a gente via alguns capítulos do Livro dos Espíritos, alguns capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro ano. No segundo ano, alguns capítulos do Livro dos Médiuns, não todos, porque o Kardec estava preocupado em formar médiuns para receber instruções novas. Nós não Uhum. precisamos fazer isso, a gente só vai atender espírito necessitado. Então, eu elimino um monte de capítulos que não dizem respeito à atualidade. Kardec estava preocupado em receber instruções. Então, ele escreve o livro dos médiuns o tempo todo preocupado com isso, em detectar se o espírito é sério, se não é. Então, não é o nosso caso. E no segundo ano, a gente estudava o livro Desobsessão, né? E também fazíamos o treinamento de esclarecedores e o treinamento de paz. Muito bem. No terceiro ano, aquele grupo que começou com 29, ficou com 15, 14, 16, era o grupo que fazia treinamento à mesa. E durante um ano inteiro, enquanto a gente está treinando, a gente pode falar: olha, você fez um atendimento
de uma maneira que não é adequada. Evite isso, evite aquilo. Toma cuidado em não errar o sexo do espírito. Não use nenhum adjetivo. Aprenda a usar o você. Assim você não erra nunca, né? Não fique perguntando coisas que não são necessárias ao entendimento do problema, né? Eu sempre brinco, né? Uma das perguntas desnecessárias que eu já vi gente fazendo. Do que você morreu mesmo? Escuta, às vezes o sujeito não sabe nem que morreu. É uma pergunta que não se faz. Durante um ano, a gente pode falar de coisa que é inadequada, mesmo tomando todo cuidado. Depois que admite o sujeito no grupo definitivo, aí começa a dar problema. Então, hoje, o que eu faço? Quando eu erro, sou o primeiro a falar: olha, desculpe, eu cometi uma gafe aqui, uma inadequação, falei uma coisa de um jeito que o espírito não entendeu, eu fui melhorar, piorei a explicação. Eu aproveito quando eu erro para dizer que aquilo não é adequado. É uma das formas de fazer isso. E vocês conhecem aquele micão que eu paguei no começo do ano passado, quando eu disse para o espírito que estava com uma dor no braço, né? Falei para ele: nós vamos aplicar uma energia aí em você para ver se melhora a dor. E ele apavorado: mas é 220? Micão, né? Esse é um mico, não uso mais o termo energia. Eu falo: nós vamos usar uma medicação. E Ah, o cadê o último que remédio? você contou, O último? da maca, você Ah, esse traz. foi um dos primeiros. Esse foi um dos Ah, primeiros da mas eu vi maca. agora no programa semana passada que você conta esse que Eu também fiz é o bom. programa com o Orson falando Yeah. só de mico. Dois programas só falando de mico que eu paguei. E normalmente a gente paga mico no final do esclarecimento, que o espírito já está atendido, né? Criou aquele clima gostoso entre o médium, o espírito atendido, o esclarecedor. Aí o esclarecedor começa a falar mais do que precisa, né? Então eu falei assim: agora vamos colocar você numa maca. Ele virou para mim e disse: mas eu já estou na maca. Caramba! Então, a gente não deve fazer especificidades na hora de encaminhar. Ah, como é que faz, Américo? Nós vamos acomodar você. Vai que ele já está na maca, vai que ele está na cadeira de roda, vai que ele já está na cama, sei lá, eu. Eu não sei, eu não vejo. Então, a gente não deve ser específico. Nós vamos acomodar você. E vão cuidar de você, vão continuar cuidando. Você já melhorou um pouquinho aqui, mas vão cuidar de você. Mas tem um monte de mico, né? Outro mico que eu nunca esqueço. Eu falei assim: olha, tem um monte de espírito aí na sua frente. Veja qual se destaca. Ele falou assim: tô vendo não, não tá vendo nenhum. A gente acha que só pelo fato do espírito estar do outro lado da vida, ele enxerga os outros espíritos todos que estão lá. Eu estou estudando com o Orson, no detalhe, o Obreiros da Vida Eterna. E eles vão atender um espírito nas zonas inferiores, fazer o esclarecimento dele lá com uma médium que tem psicometria, que é uma enfermeira chamada Luciana. O espírito não enxerga nem a Luciana, ele só ouve a Luciana. E eles estão do lado dele. Ele não tem percepção da densidade de perispírito, nem do Jerônimo, nem do Padre Hipólito, nem da Luciana, nem do André Luiz e nem da Zenóbia, que é a interessada nesse atendimento, porque ele era padre, né? O nome dele era Domênico, e ele se comprometeu muito como padre católico. E estava numa situação muito difícil. Ele não estava vendo ninguém. E, e quando o Espírito falou assim: estou vendo ninguém, não. Eu fiquei com a cara no chão. Então, antes de encaminhar, pergunta: olha, deve aparecer alguém se dirigindo a você. E me avise quando você estiver percebendo.
Às vezes ele fala assim, ah, mas já está aqui. Ah, tá bom, então ele vai dizer alguma coisa, ouço o que ele vai dizer. Ah, ele está dizendo que vai me acompanhar, então vai com ele. E eu já me lasquei todo também numa hora dessas. Eu perguntei se ele estava vendo alguém, ele falou que sim, eu falei, então vai com ele. Ô, louco, ele que está me perseguindo. E agora eu estou esperto, né? Está vendo alguém? Estou. O que lhe parece? Confiável? Sim. Ele vai dizer alguma coisa a você. Repita para mim quando ele disser. Trabalhar com os espíritos sem enxergar a vida espiritual paga-se muito mico. É. A gente faz afirmativas que não são reais. Então, O naquele Américo, ano, eu fazia esse atendimento ao longo do ano todo e ao final da reunião, o que era adequado, o que não era inadequado. Fala, Maria. aí você falando desse tema aí agora, eu recordei também quando eu estava como dirigente, eu estava trabalhando como dirigente no outro grupo, não foi nem nesse. E meu mentor, ele me levou para ver uma situação dessa mesma forma que você acabou de falar, para eu entender, né? Como eu estava dirigente, né? Muita coisa eu não entendia ainda, não sabia, eu estava aprendendo. Então, e certa noite ele me levou e eu vi de perto como é a realidade dos espíritos que não veem. Eles ficam numa redoma deles, feito uma Não bolha, vamos enxerga dizer nada. assim. Não Eles não enxerga nada. enxergam nada. Eu achei isso muito bom, que eu aprendi realmente sei como é que é realmente agora. Não adianta dizer, apontar e nem insistir também. É o mundo dele, né? Naquele momento que precisa ser despertado, né? Através justamente do fluido vital do médium, o choque, né, É, anímico. às vezes o choque anímico melhora as percepções, como diz o doutor Efigênio Vitor, mento-neuropsíquicas. Cristiane, Botar o microfone. Eu tenho uma dúvida, Américo, em relação, ao sim, tempo da comunicação. Olha, eu já minha mediunidade é bem já trabalhada lá do sim, Brasil, sim, que eu trabalhava em desobsessão. sim, Trabalhei por sim, mais de 5 anos. certo, E eu tenho facilidade desse controle. sim, Aqui sim, no Bezerra, o meu mentor, como não tinha grupo de desobsessão, o meu mentor sempre vinha ajudar. E eu, hum, por insegurança, por eu ser a única, digamos, médio do grupo Bezerra, né, ostensivo, eu só fazia qualquer tipo de tratamento quando ele vinha e quando ele me intuía a tratar a pessoa. Então, eu tratava sim, e fiz várias desobsessões, quer dizer, eu não, o mentor, digamos, com o passe com o mentor. Esse é o meu jeito de trabalhar no Bezerra e foi e é até hoje. Porém, já tem um tempo que quando o grupo mediúnico começou, eu passei no caso agora, eu obedeço Maria e Gigi, né? E é o que eu gosto. Eu não gosto de dirigir. Eu gosto de ter um dirigente. Se eu confio no grupo que está ali coordenando, eu fico tranquila para fazer a hum. comunicação, para poder, no caso, vou falar, Receber receber, né? espírito, sim, Receber o receber espírito. espírito. Porém, Hum. eu tenho uma dúvida. É, eu controlo. Eu não deixo o espírito ficar falando, 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 repetindo, repetindo, repetindo as mesmas coisas. Eu mesmo, eu deixo ele falar quando logo no impulso da emoção dessa entidade e depois eu mesma começo já tá bom, tipo assim, já deu. É o meu tempo de energia para estar sentindo aquelas sensações. Então, eu mesmo faço esse bloqueio. Só que eu aprendi isso, mas eu não, assim, eu mesma não sei como é que eu aprendi isso lá, eu não lembro, já tem tanto tempo que eu morava em Salvador. Porém, eu sei que eu não demoro, eu não deixo ficar repetindo, eu tô aqui, eu tô acolá, não sei o quê, não sei o quê, eu não deixo. Qual o tempo?
praticamente assim, existe alguma coisa que determine mais ou menos um tempo de uma comunicação é, é, falada, né? Eu estou cansada, porque minhas palavras da menopausa estão indo embora da minha cabeça. Como é que eu, como é que é o nome disso? Na comunicação, existe mais ou menos uns minutos assim que cada médium poderia mais ou menos se conter, ou existe isso em alguma literatura ou não? Ou como é esse procedimento assim para os médiums, no caso, falantes? Agora veio a palavra, falantes. Tudo bem, boa pergunta. Bem, a única literatura que eu conheço que é explícita é a do André Luiz, o Desobsessão. Ele lá diz, capítulo 25, se não me engano, a comunicação não deverá exceder 10 minutos, por causa do dispêndio de energia que o médium tem. Agora, eu já atendi espíritos com 15 minutos. Ah, mas é excepcional. Normalmente, com 5, 6, 7, a gente resolve o problema da dor, se ele tem sentido dor, resolve o problema da aflição, se está sentindo aflição, e encaminha, porque a gente acha que resolveu o problema do espírito. A gente só aplica, a gente só faz primeiros socorros. Só. Não dá tempo. Em 10 minutos não dá tempo. Por isso a gente não doutrina, a gente esclarece. A gente ajuda a superar aquele problema que é mais visível, quase sempre dor, ou dor física ou dor moral. Então, literatura onde está escrito isso? Eu vou procurar certinho o capítulo, mas capítulo 25, uma comunicação não deve exceder 10 minutos. Mas quem deve controlar isso é o esclarecedor, não é o médium. É que provavelmente você teve que fazer isso e aprendeu a fazer. Mas normalmente o esclarecedor tem que ser objetivo, né? Eu, por exemplo, eu batia papo com os espíritos quando eu comecei. Não é para bater papo. Aquilo é o esquema SUS. Ah, mas o esquema SUS é horrível aqui na Terra, porque os médicos não ouvem o paciente a não ser durante 10 minutos e querem já pedir exames. Eu sei, mas isso é aqui na Terra. Na vida espiritual, a gente só atende a necessidade central, a dica do André Luiz, que está no livro Desobsessão. Atenda a necessidade central. Ah, qual é a necessidade central, médico? É aquela que ele está precisando, que ele está reclamando. É uma dor física, é uma dor moral. Feito isso, encaminha, porque quem faz o atendimento é do outro lado. Qual é o exemplo que a gente dá? É o exemplo que está nos domínios da mediunidade. Libório aparece lá depois de um suicídio sem querer. Chegou bêbado em casa, ligou o gás, esqueceu naquela época. O livro é de 1954, nos domínios da mediunidade. Foi para Gandaia no carnaval, chegou bêbado, foi tomar um banho antes de dormir, ligou o gás, só que não acendeu o piloto. Hoje não tem, os sistemas de gás hoje é altamente seguro. Ele não ligou o piloto com fósforo ou com isqueiro. E aí ele dormiu, ficou sufocado pelo gás, morreu, né? Aí ele aparece na reunião mediúnica e o esclarecedor conversa com ele. Ele sai de lá, depois do atendimento da necessidade central, e vai baixar o hospital. Ele continua em tratamento. O André chega a visitar o Libório no hospital. O esclarecedor não resolveu todos os problemas, porque o tratamento na vida espiritual pode ser longo, mas nós fazemos aqui só primeiros socorros. Essa é uma das coisas principais que a gente fala no seminário. Nós não temos tempo de ouvir todas as reclamações do espírito. E então, por exemplo, o esclarecedor, ele deve meio que estar ali com o relógio, calculando mais ou menos o tempo, porque isso acontecia, né, com os esclarecedores da onde eu trabalhava, e muitas vezes aqueles espíritos mais, porque era, né, eu trabalhei com desobsessão, Bernardo Chegar, que era o meu, que era o coordenador, né?
o espírito às vezes, e o médium ainda não tinha essa habilidade, muitas vezes o orientador, ele tinha que, às vezes, fazer assim uma chamada, mas médium, tome seu corpo, vá meu irmão, siga, qualquer coisa assim que ele falava, mas o orientador, ele finalizava ali, porque às vezes o médium ainda não estava tão habilitado assim, né? Não estava com essa dele mesmo coisar, e ficava, e ali estava, às vezes, por muito tempo, é, é, primeiro que tomando ali aquela atenção, né, Sim. da coisa, e vários outros espíritos. A gente tem tempo, né? Então, você não tem a noite toda, nem o dia todo. Não Você tem. tem E ali, é um e às vezes, desgaste. né, os outros médios precisam também, já tem ali a fila que a Hum, espiritualidade traz, já está ali, e um que Exatamente. não está tão, né, não está habilitado assim. Eu procuro, mas eu também tenho essa coisa, porque eu sou consciente. O médio, que é raro, o médio inconsciente, ele precisa ter essa coisa É. essa habilidade, né? Era isso que eu queria falar. Ele não Obrigada. precisa, eu acho que quem tem que ter essa habilidade é o esclarecedor, de conduzir a Não, o conversa esclarecedor que eu no estou tempo falando. esclarecedor. É o esclarecedor que faz Precisa isso, porque ficar o atento, né? médium deve estar atento às necessidades e à percepção do que o espírito está querendo dizer. A Então, Cris, aí no eu carro, contei vários né? casos aqui no seminário que nós fizemos, que a gente fica com o relógio à vista, né? Os esclarecedores olham sempre o relógio. A nossa mesa é colocada de tal sorte que qualquer que seja o lado da mesa, ela é estreita na cabeceira, onde sentam os esclarecedores, para ser mais fácil de sair da mesa e atender em mesa. Quem faz círculo de cadeira é diferente, mas a gente deixa o relógio na posição longitudinal da mesa. Então, de qualquer lado que a gente esteja atendendo os médiuns, né, a gente está vendo o relógio, né? Então, a gente olha no relógio, marca o início e faz o atendimento. Depois confere lá. Quando está passando muito, precisa tomar cuidado, né? Para não passar muito. E encerrar a conversa, né? E a gente não está ali para conversar muito tempo, tem que atender a necessidade central. Quase sempre os espíritos, eles têm uma necessidade central bem definida, bem definida. A menos dos obsessores, que a necessidade central é vingança em relação a alguém. Mas a gente pode ir direto no assunto da vingança, né? E eu dei vários exemplos de espíritos agressivos. Como é que a gente recebe um espírito agressivo com várias técnicas para atender? A gente usa a técnica da tela mental, da tela ectoplásmica, da projeção futura, do, dos cheiros. Isso está ficando claro nesses Instagrams aí que o Orson está publicando, de até 10 minutos, né? Agora vai começar uma série de curiosidades. A gente atende a curiosidade do espírito. É um espírito agressivo, mas que tem curiosidade. A gente desperta uma série de coisas para atender a necessidade e resolver rápido o problema. Não é uma coisa fácil. Isso é um treinamento. É uma vida, às vezes, inteira treinando, né? Gigi queria falar. Fala, Gigi, que eu estou Desculpe, curiosa. Gigi, eu te Não, eu interrompi. ia falar da Cris. Ela não fica nem 5 minutos. É É, rapidinho. é que ela controla, né? Mas Mas eu também normalmente esse entendo, controle não porque seria dela, né? os que ela recebe normalmente são muito sofredores. É, Muito sofredores. Então, vem com uma carga muito, muito, é, que dói na é. gente. E então, eu acho rápido. E Mas, sempre Nós foi temos uma. assim. yeah, Sempre, meu negócio, assim, minha afinidade é. é com, Não tem é médium com. igual, hein? Não existe médium igual. Não, não, Não mas existe. a minha Não existe. afinidade é com essa Não galera existe. mesmo sofrida, pesada, É, ruinzinha, igual a mim. é. Nós temos uma médium agora que é ainda jovem, mas já tem filho grande e tal, mas ela começou tarde na mediunidade. E ela é visceral. Ela sente tudo que o espírito sente.
é um sufoco, porque ela fica se sentindo mal. E, recentemente, um esclarecedor que nós tivemos que preparar a toque de caixa, porque a pandemia deixou alguns grupos sem esclarecedores, só tinha dois. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então tem pelo menos três. Então nós tivemos que formar esclarecedores de hora para outra. Só que não tem aquele ano de exercícios com médiuns novatos, ainda iniciantes, que é para dar aquela preparada para depois entrar num grupo definitivo. O que aconteceu? O esclarecedor novato foi atender essa médium, começou a passar muito tempo e o médium passando mal, perdendo energia. Eu tive que interferir, porque passou dos 10 minutos, eu já levantei e falei, olha, aqui não tem jeito, a gente tem que dispensar o espírito. Agora, como diz o Kardec no início do livro dos médiuns, ele tem lá, logo na introdução, o Kardec diz assim, ó, esta obra, olha a palavra do Kardec, eu estou lendo aqui, eu fiz uma ilustração, aliás, eu vou publicar aqui junto com vocês, para a gente ler junto, vou compartilhar aqui. Eu pus aí várias capas de livro dos médiuns. Então, está lá na introdução. Esse ADP que tem depois da barra, depois da introdução, é uma adaptação, porque o texto é longo. E se o texto ficar muito longo, não fica apreensivo, não fica apreensivo, não. É difícil aprender. Então, ele diz o seguinte: esta obra, está se referindo ao Livro dos Médiuns, não é uma receita universal e infalível para formar médiuns. Não é. Ele reconhece isso, porque cada médium é diferente. Para você ter experiência com muitos médiuns, não dá tempo numa encarnação só. Né? Então, os médiuns são todos diferentes, né? E o próprio Kardec já alertou. Não é receita infalível para desenvolver. Todos são diferentes. Né? E eu hoje estou percebendo nitidamente isso, porque durante muitos anos eu fiquei sempre com o mesmo grupo. E agora não, agora varia. Fala, Cristiane. Oi, e como você mesmo falou uma outra vez, ou foi você, ou foi aquele outro menino, que eu esqueço o nome também, o O Godinho, carequinha. o Não, não, Godinho, não, o que é da coisa dos médiuns da FEB, eu esqueci o nome dele. Trovão, Trovão. Jacobs do Trovão. Jacobs. Jacó. Cada grupo mediúnico, ele vai ter uma afinidade maior, não é isso? Sim. Então, As pessoas se reúnem por afinidade. isso, nem, não é só, claro, cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um indivíduo, né? Cada médium é um médium, e cada grupo mediúnico, essa harmonia que vai existir dentro do grupo mediúnico, e vai fazer com que a gente consiga se afinar, e já por olhar, você olha ali para aquele médium, você está vendo que, assim, não, você tem alguma, né? Você vai conhecendo as afinidades de cada componente, né, da mediúnica, mas também vai entendendo qual é o rumo daquela reunião, para que tipo mais de espíritos, né, a gente vai estar Isso. trabalhando e tal, tal, tal. E eu acho isso, eu amo, Isso eu depende acho do isso médium, né? lindo. Tem Eu acho médium que com para o grupo, né? facilidades. O grupo todo, de modo geral, mas tem médiuns que têm mais facilidade para receber sofredor, né, para receber suicidas, para receber quem desencarna traumaticamente, né? Ou por afogamento, ou por incêndio, né? Varia cada. Uma, E tem uma grupos que vez, acabam se especializando, porque quando ele se forma, ele tem uma característica. Uma vez, uma vez lá nós recebemos, eu sei que a gente não deve contar, mas é a nível de ilustração. Nós recebemos no caso eu, um espírito que tinha pouco tempo desencarnado num acidente de carro, e o carro queimou. Mas tinha uma médium no grupo, que ela era de efeito físico, e eu não sei como,
eu não sei como é que isso funcionava. O espírito veio sofrendo ainda, né, as labaredas, mas a sala toda sentiu o cheiro de churrasco. É, uma vez foi de Físico, churrasco, outra efeito vez foi de físico. alga, porque foi um espírito que tinha morrido, desencarnado mergulhando, e aí quando vinha algum espírito que estava passando por um problema de macumba, né, Salvador, né, de trabalho e tal, às vezes sentia cheiro, Rio de Janeiro, Salvador, a galera, né, e aí chegava lá na Mistura e última estação. instância, É, e a gente sentia cheiro de vela, tudo por causa dessa médium que era de efeito físico, e ela captava, não sei como, e colocava a ponto que precisava abrir janela. Você tem uma ideia do cheiro que ficava forte. alguém tem mediunidade de efeito físico aí, É, produzir cheiro. isso foi lá naquele grupo, lá de mais de 20 anos É. atrás. Pelo Mas, jeito enfim, não eu é acho você, isso porque senão lindo. você teria levado essa habilidade Não, também para a sua não, reunião não sou agora. eu, Então, não. alguém no grupo que tinha essa Tinha, característica. não, não sou eu, não. Não tenho, não. Não tenho, não. Graças a Deus. É menos uma coisa na minha cabeça. Eu li recentemente um livro do Divaldo, que foi escrito durante a pandemia, 2020, que é No Rumo do Mundo de Regeneração. E eles fazem alguns trabalhos mediúnicos para atender esses espíritos perturbadores que vieram aqui todos para a superfície da Terra. E quando eles entram na reunião, as mentes deles recriam o ambiente que eles estavam. Então, às vezes, o espírito que está descrevendo a cena, que é o caramba, bom, ele está descrevendo a cena e estava vendo aquilo que o espírito formou na mente e aquilo ambientou o centro, como se ele tivesse em outro É lugar. o Ele está no Filomeno de centro. Miranda, né? Isso, Manuel Filomeno de Miranda. O Filomeno estava vendo tudo aquilo lá, porque as mentes desequilibradas produzem isso. Agora, o Manuel Filomeno estava vendo porque ele está desencarnado. Agora, os encarnados não necessariamente sentiram isso. Podiam até sentir que o clima estava pesado e tal, mas depois passa. Depois que o espírito atendido passa, e a mentoria cuida disso. E não fica resíduo, não fica nada. Mas o Filomeno via não só o cheiro, não sentia só o cheiro, sentia o aspecto de onde eles estavam ali introduzido pelos pensamentos desequilibrados ali na reunião. Tem mais coisa entre o céu e a terra que a gente não faz nem ideia. E os espíritos não falam muito, que é para a gente não ficar com medo, né? Eu já vi, foi coisa. A gente já passou por muita coisa. Já vi Filomeno, gente 16. chegar de nesse cadeira de roda. Como é que é? Não entendi. Cadeira, o que que tem a Refazendo cadeira? o Invisível, que você está relendo, Ah, é mais por fim. O espírito, né? Charles vai dizer a Dona Ivone que os espíritos, eles sabem que morreram. Eles só não querem aceitar. Então, ele diz é como a gente. Muitas vezes a gente sabe de uma coisa ou não quer, ou não está aceita. com a doença e É, nega, mas que todo espírito sabe que desencarnou. Eles não querem interessante. aceitar, Admitir, né? admitir, essa é a palavra. Então, eu É, quando li isso também fiquei reflexiva. Esse livro interessante. é fantástico, mas você vai ver. Eu quase não lembrava nada desse livro. Cris, você falou de uma cadeira de roda, não Não, eu entendi. já. Porque lá era um tratamento de desobsessão, né? Era Hum, toda segunda noite, sexta noite, e domingo hum. tinha coisa dos médiuns. Tinha sempre uma vez no mês, passava o domingo todo fazendo revisão dos grupos Estudos. mediúnicos. Era um grupo, é um centro grande. Mas eu já vi 20 chegar, não é milagre não, eu já vi 20 chegar lá, cadeira de roda, De maca e já. assim, de maca. Inclusive, eu É. estava comentando com o Grupo Bezerra esses dias de um trabalho, Maria Moraes sabe.
quem eu estou falando. Aquela menina, Maria, que é casada com aquele, que era casada com aquele Dagoberto, que até desencarnou da Alemanha. Fernanda Como é que é o Marinho, nome dela? a Fernanda. Isso. E a Fernanda trabalhou com o Hernani, é o Hernani Guimarães, não é isso? Uhum, Hernani. sim. Ela faz um trabalho, Américo, Sim. na Alemanha, que é fantástico, né? Maria até pode explicar melhor, mas assim, eu admiro demais esse trabalho dela. Ela pega, ela tem um acordo com uma clínica psiquiátrica, uma coisa assim, né, Maria? E Eles têm ela tem acesso a esses, ela Hum. faz um trabalho com alemães, né, Maria? A grande maioria são alemães de desobsessão uhum, com pacientes de clínicas com o acordo dos psiquiatras. Imagine, ela tem acesso, é um trabalho lindo é isso. Mas lá, a gente, nesse grupo, a gente pegava processos mesmo de gente chegar dopadíssima, às vezes Uhum. chegar coisas muito, muito, e por isso que eu digo, por alguma situação eu trabalho com gente com problemas mentais. Difíceis. Exato. É, Tem eu, médios eu, mais é, fáceis para receber esse tipo de espírito. Tem que estar tem que ser um pouquinho também doida, né? Afinidade. Tô brincando. Tem que ter passado por isso, pelo menos. Nesse livro, Devassando Invisível, o, o Frederico Francisco era um pseudônimo da Ivone do Amaral Pereira, e eu a conheci pessoalmente no Rio de Janeiro por 2 vezes, e eu gostava muito de ler os artigos dela no Reformador, né? E Frederico Francisco era um dos pseudônimos. O outro nome eu não lembro, ela usava um outro pseudônimo, mas Frederico Francisco é o nome de Chopin. E o Chopin diz a ela, nesse livro Devassando Invisível, que para um espírito escrever um romance, ele tem que ter vivido naquela época, naquele tempo, acompanhando o que está desenrolando na história, porque ele não tem sintonia. Então, se você tem esse tipo de sintonia, porque a coisa já foi feia por aí também. Tá tudo Mas, certo. Ó, o Kardec diz aqui, é uma das coisas que está aqui no seminário, né? Hoje eu não projetei nada, mas alguma coisa eu tenho aqui. O Kardec fala isso, né? Aqueles espíritos que têm habilidades especiais para escrever romance, poesia, isso tem que estar na bagagem do espírito, senão não acontece. Então, eu vou colocar aqui a frase do Chico e a frase do Kardec, tá? Compartilhando aqui com vocês. Então, o Chico vai dizer, usa umas malinhas aí, o Chico vai dizer o seguinte no livro Novo Mundo, capítulo 2: a bagagem de recursos de um médium emerge das suas próprias aquisições, efetuada em existências pretéritas. Não tem, você traz a bagagem, está com você. E o Kardec fala isso, quer ver? Vamos lá. Livro dos Médiuns, Médiuns Especiais, item 193. Quanto aos médiuns que têm aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fique certo de que possuíram em anterior existência esses conhecimentos que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. Em tais médiums encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que no ignorante. Ou seja, o Chico fez até o 4º ano primário, mas era um espírito inteligentíssimo, que teve várias experiências no passado. Porque não é a antena que determina a qualidade do médium, é a vivência dele, é a vivência do médium. Tem médium que, eu quero escrever romance. Aham. Pode se preparar por várias encarnações para escrever romance.
E o Frederico Francisco Chopin diz isso a Ivone no capítulo que tem o nome dele. Eu acredito, Américo, que tudo que a gente vive fica impresso na nossa alma, e isso é um pano de Fica, fundo nas nossas sim, experiências. Isso pano de vai fundo. dar cor, né? Vai se Né? expressar de alguma forma nas nossas ações, né? E acho que, às vezes eu vou até mais longe, eu acho que por isso que a gente passa por situações bem difíceis, para a gente Para aprender. aprender aquela lição e ter empatia quando vê outra pessoa passando por Isso. situação semelhante. E eu já experimentei isso na minha própria existência, né? De coisas que eu. Quando você passa por situação semelhante, aquilo muda de cor, aquilo muda de tom. E quando você vê outra pessoa em situação semelhante, você fala, Sem dúvida. é assim mesmo, é muito Eu difícil. Porque sei você o que ela sente está aquilo. passando. Né? É, é verdade. O Kardec conta uma história interessante. Ele diz assim: se você quisesse que um espírito que não nasceu na Alemanha psicografasse em alemão, vamos supor que o espírito que vai se comunicar fala alemão, escreve alemão. Se o médium já esteve na Alemanha, se ele conhece o idioma alemão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se ele não conhece o idioma alemão nesta encarnação, mas conheceu em outra encarnação, ainda assim o espírito consegue se comunicar por ele. E se ele nunca esteve na Alemanha, aí o espírito vai ter que desenhar letra a letra. É. Ele dá Ô, esse Américo, exemplo no livro dos médiuns. é. Diga, Ivone do Amaral Pereira também, né, no livro Ressurreição e Vida, logo no início, ela conta, né, que o Leon Tolstói, quando a procurou para escrever essa obra, né, ela disse: Eu não tenho nada, não tenho experiência nenhuma na Rússia. esteve, Aí ele ela diz morou, ela ela lá: Eu viveu estou lá. vendo no seu inconsciente que você teve uma vida na Rússia. Aí Senão ela ela não vai conseguiria escrever. escrever, ela vai fazer o trabalho em russo, porque é necessário a gente ter as imagens, né? Isso. Ela vai vir para você poder psicografar, escrever, contar a história, né? Aí ela Senão, descobre através dele que teve uma encarnação na Rússia. Achei muito interessante isso. muito interessante. É o caso do Muito Divaldo, interessante. né? É o caso do Divaldo. O Sim, casa Divaldo do Divaldo. escreveu. Divaldo contou uma vez aqui, nas palestras que ele deu aqui, de uma experiência que ele teve na Alemanha, um médium, parece-me que foi inclusive a pessoa que fez a tradução para ele, que era um tradutor de uma outra religião, enfim. Mas depois, ele no Brasil, ele recebeu uma mensagem, um relato de uma dificuldade que a pessoa estava passando em alemão correto, atual, e ele mandou para a pessoa, mas como ele fala? Ele não fala uma palavra em alemão, mas essa mensagem faz sentido? Faz, é tudo que está acontecendo. Alemão perfeito. E não só nesse idioma, né? Que o Divaldo recebeu mensagens, e ele tem tudo isso registrado, né? De línguas mortas, línguas africanas que já nem existem mais, mas que tinha pessoas que ainda tinham, né? Então, essa questão aí por quê? Porque provavelmente ele tem todas essas matrizes dessas línguas Matrizes, isso. no subconsciente, né? No perispírito, né? Porque lá que ficam as É, nossas lembranças guardadas, né? No nosso é. arquivo espiritual é o perispírito, não é? Então, lá deve estar, né? Deve E eu estar já lá. vi, e quem esteve no Congresso de 2004 na França, por ocasião do bicentenário do nascimento do Allan Kardec, isso tem vídeo também, sabe? Tem aí talvez até na internet tenha. O Divaldo recebeu uma mensagem escrita especular em francês. Divaldo não fala francês Não, nessa encarnação. nessa vida E, não. e foi uma mensagem assim de uma meia página, talvez, parece que foi o autor, acho que foi Leon Denis, em francês atual, em escrita especular. Imagine. Eu me lembro de todo mundo ficou, que será que Divaldo está psicografando, né? Concentradíssimo. Aí, quando terminou, o Roger Pérez, que já até desencarnou também, aí ele mostrou para a gente do contrário, né? Falou, vocês têm que ler a mensagem assim. Muito interessante. Quer dizer, tem No muita coisa. espelho, né? Não foi, Maria? No espelho. Você tinha que ler É, Tem que através ler do no eu espelho. espelho, tenho né? cópia dessa mensagem, da Ele escreveu original, de trás né? para frente. Você coloca em O frente ao Chico espelho e também você lê. tem mensagem escrita de trás para frente, que É, só dá para ler no espelho. Vai então, ser médio assim lá na China, né?
É, isso eu creio que tem muito a ver com as vivências desses espíritos, né? A missão que eles têm, né? De desmistificar Perfeito. coisas, de mostrar para a gente o que é possível e o que não é, para que a gente vai estudar e entender o fenômeno, né? Eu É. imagino que tenha também esse objetivo, né? Mas, gente do céu, o nosso tempo passa, né? Passa, passa 16 muito horas, rápido. 12 minutos na Grande São Paulo. Pois é, e na 21 pequena horas, 12 Holanda, minutos na Grande Amsterdã. não, aqui tem alguém aqui de Amsterdã? Eu acho que não, nesse momento não. Não, não. Não. Na pequena Holanda, Na Pequena Holanda. na minha pequena e amada Holanda. Também não é à toa que você está aí, não, viu, Maria? Aliás, todas vocês, né? Todos É, vocês. Agradecer a Américo, mais uma vez, Américo, por essa explanação, esse diálogo, essas dúvidas respondidas e pelo incentivo também. Muito bom. Muito obrigada. Deus te abençoe. então, gente, então vamos encaminhando para o encerramento, agradecendo imensamente aqui a você, Américo, por ter tirado algumas dúvidas nossas, né? E ter trazido suas experiências aí, que a gente sempre aprende muito. E vamos aos poucos vendo o que a gente, na nossa condição aqui, né, podemos usar. Isso é muito bom, gratidão imensa. E a todos, né, que estão aqui também, que esse grupo que também, esse grupo é o Kern Group, a gente está sempre juntos aqui, né? Legal. E então, com esse sentimento de gratidão imensa, nós queremos, vamos encaminhando para o encerramento e pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, América, tá bom? Tá bem. Tá bom. Obrigada.